Olá! Hoje a gente vai fundo numa análise do artigo O Mito do HFT versus a Realidade. Sabe aquelas promessas que a gente vê rolando por aí? Robôs de High Frequency Trading, o tal do HFT, que prometem lucros fáceis, assim, em microsegundos, direto no MetaTrader? É tentador, né? Mas será que isso funciona mesmo? Essa promessa é forte. Pois é, então nossa missão aqui é tentar separar o joio do trigo, sabe? Entender o que é golpe, o que é fato sobre HFT, como é que os sistemas de verdade funcionam e o que talvez seja realista para o trader de varejo que busca mais velocidade. E olha, o artigo já manda a real logo de cara. Muitos desses robôs HFT vendidos online são, na verdade, pura armadilha para pegar iniciante. Exato. Vamos abrir isso aí. Exato. O primeiro ponto é técnico mesmo. Sim, o artigo já bate nisso. É tecnicamente impossível fazer HFT de verdade em plataforma de varejo, tipo MetaTrader 4 ou 5. O HFT real, né, aquele institucional, usa uma tecnologia muito avançada, algoritmos complexos para executar um volume gigante de ordens em frações de segundo. E a chave é a latência, Isso, a latência. O MT5, mesmo num servidor super bom, dedicado, opera em milissegundos, vamos dizer 5 a 10 milissegundos num cenário ótimo. o que já é rápido para muita coisa, mas Mas para HFT de verdade. O pessoal da Virtu Financial, na NYSE, por exemplo, está buscando microsegundos, coisa de 40 microsegundos. É tipo 100, 200 vezes mais rápido. Fica inviável, né? completamente. E aí entra aquela outra promessa, da arbitragem fácil. O que é fascinante é ver como qualquer mínima diferença de preço some, assim, instantaneamente. Em microsegundos, imagino. Exato, oportunidade de arbitragem pura, aquela sem risco, raríssimo. Dura microsegundos. E quem pega? Os HFTs institucionais. Empresas tipo a Citadel investiram milhões, bilhões talvez, em infraestrutura para isso, para achar e eliminar essas brechinhas, principalmente em mercado líquido como Forex. A janela para um robô no MetaTrader simplesmente não existe nesse nível. Entendi, faz todo sentido. E o artigo também fala do custo, né? Compara esses robôs de varejo, que vendem por, sei lá, R$ 5.000, R$ 50.000, com desenvolver um sistema de HFT real que custa milhões. Milhões para começar, né? Fora a manutenção. Pois é, não é só o dinheiro do software, é o acesso à infraestrutura mesmo, lá no coração do mercado. Coisa que o varejo não tem como chegar. E aquele exemplo da Knight Capital que o artigo cita é assustador. Perderam 440 milhões de dólares em 45 minutos por um bug no sistema HFT deles em 2012. Uau! Isso dá uma dimensão do risco, é brutal. Precisamente, e só reforça o ponto. HFT é jogo de gente grande, institucional, banco, fundo, firma proprietária. Essa galera precisa de registro na bolsa, um compliance super rigoroso. Que deve ser uma dor de cabeça e um custo enorme. Enorme, equipe dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e um capital gigantesco. Essa ideia de HFT acessível para qualquer um com um notebook é a maior falácia que tem. E como é essa realidade do HFT institucional, então? O que eles realmente fazem? É uma obsessão total por velocidade. Em microsegundos até nanosegundos. A infraestrutura é crítica. Coisas como o colocation, que é basicamente alugar um espaço físico lá dentro do data center da bolsa para ficar o mais perto possível. Para diminuir a latência do cabo, né? Exatamente. Usam cabos especiais de fibra ótica de núcleo oco. Usam até torre de micro-ondas para transmitir dados mais rápido que a fibra em algumas rotas. O hardware é super especializado. FPGAs, ASICs, que são, tipo assim, chips ultra rápidos feitos sob medida para essas tarefas. Custam milhões. Caramba! O software é otimizado ao extremo, geralmente em C++, e às vezes até contorna partes do sistema operacional para falar direto com a rede. E as equipes? Só gente de elite. Engenheiros, matemáticos, físicos. E os custos para operar? Milhões de dólares por ano. Só para ter acesso e operar numa única bolsa como a Nasdaq, pode custar uns 20 milhões de dólares por ano. Uau! Ok, HFT institucional é outro mundo. Mas aqui é onde a coisa fica interessante para o nosso público, talvez. Se HFT de verdade é inacessível, tem alguma coisa próxima.
Alguma alternativa para o varejo que use velocidade? Tem, e o artigo aponta para isso. Sim, os robôs de arbitragem de latência. O artigo cita exemplos tipo Western Pips, BJF Trading Group. A estratégia é diferente, né? Não é FHT puro. Não mesmo. A ideia é outra. A ideia é usar um feed de dados rápido, tipo Alimax ou Rhythmic, que são conhecidos por serem velozes, e comparar esse preço com o de uma corretora B-Book, aquelas que geralmente usam MetaTrader e podem ter uns atrasos, uns lags. Às vezes lags consideráveis, de centenas de milissegundos. Até 500 milissegundos, como o artigo menciona. Exato. Aí o robô tenta explorar essa diferença de preço, que aparece por causa do atraso da corretora mais lenta. Ele vê o preço mudar no feed rápido antes de mudar na corretora lenta e tenta entrar na operação. E aí que mora o perigo, ou melhor, o desafio. As corretoras B-Book, as market makers, o modelo de negócio delas muitas vezes é ser a contraparte do cliente. Ou seja, se o cliente ganha, ela perde, e vice-versa. Existe um conflito de interesse aí. Ah, claro. Elas não vão gostar dessa arbitragem de latência. De jeito nenhum, elas combatem isso ativamente. Usam plugins. O artigo cita o Virtual Dealer, que pode criar atrasos artificiais, aumentar o slippage ou simplesmente piorar a execução só para quem está fazendo isso. Podem congelar a conta, bloquear saques, até banir o trader. Nossa. Por isso, o artigo até menciona táticas que esses robôs usam para tentar se disfarçar. Coisas como Two-Leg Lock Arbitrage, que tenta travar a operação em 2 ativos, ou simular um padrão de trading mais parecido com o manual, para não ficar tão óbvio. Entendi. Então, assim, tem um potencial de lucro ali, explorando essas corretoras mais lentas, as B-Book vulneráveis, mas o risco é gigante. Conta bloqueada, lucro confiscado e precisa de conhecimento técnico, né? Configurar VPS perto dos data centers dos feeds rápidos, não é para qualquer um. Verdade. E as corretoras melhorando as defesas. Exato. É uma corrida armamentista. Não é HFT de forma alguma, mas é uma estratégia real que existe no varejo focada em explorar velocidade. Mas repetindo, muito arriscada. A recomendação do artigo de sacar os lucros frequentemente faz todo sentido nesse cenário. Bom saber. E para fechar essa parte, o artigo dá umas dicas para identificar golpes rápido, né? Acho importante listar. Sim, os sinais de alerta são claros. Promessa de HFT no MetaTrader, já desconfia. Lucro garantido, absurdo, foge. Preço muito baixo para algo que deveria ser super complexo, estranho. Não falou nada da infraestrutura caríssima que o HFT real precisa. Suspeito. E claro, aqueles depoimentos que parecem falsos demais. Perfeito. Se a gente conecta tudo isso, o cenário fica bem claro, né? HFT de verdade, aquele dos microsegundos, é coisa de instituição gigante com bolso fundo. Ponto. Sem chance pro varejo. Nenhuma. Esses robôs AFT, que vendem por aí para o varejo, a maioria esmagadora é golpe, infelizmente. Agora, a arbitragem de latência, usando ferramentas específicas como as mencionadas, isso sim é uma tática real para o varejo. Mas, como falamos, é de altíssimo risco. Esses de conhecimento, ferramenta certa e muita cautela com as corretoras B-Book. Exatamente. É o mais perto que o varejo consegue chegar de usar velocidade a seu favor, mas não dá nem para comparar com o HFT institucional. São jogos completamente diferentes. Muito claro. E para a gente fechar, fica uma reflexão, né? O que tudo isso significa no fim das contas? Além da tecnologia, da velocidade pura, o que essa busca sem fim por uma vantagem de microsegundos nos diz sobre como os mercados financeiros funcionam hoje? É uma busca por eficiência, por deixar o mercado mais justo, ou é mais uma forma de explorar as pequenas brechas, as ineficiências inevitáveis do sistema? É uma ótima pergunta. Talvez um pouco dos dois. Talvez. Fica aí para o pessoal pensar.